Hoje nós vamos trabalhar a questão de pressão alta e obesidade. Duas coisas que estão muito ligadas uma com as outras. E vamos entender qual é a estratégia que Deus nos deixou escrito há algum tempo. E que até hoje é extremamente válida pela ciência, a forma como nós vamos tratar esses problemas aqui. Queremos lembrá-los como que a nossa forma como nós encaramos a doença. Então já mostramos essa foto algumas vezes. Um médico e uma enfermeira enxugando o chão enquanto a torneira está aberta. Nós não tratamos, o ângulo que nós enxergamos a doença não é do ponto de vista apenas da ação do bombeiro. Nós tentamos fechar a torneira e irmos à causa do problema. Entendemos que nós precisamos verificar o verdadeiro caráter do mal. Temos que entender que quem é o causador da doença é Satanás. Ele é quem nos traz as nossas enfermidades e as nossas grandes dificuldades pelas quais nós passamos aqui. Dentro desse ensinamento, então, nós vamos começar a falar primeiramente sobre a questão de pressão alta. Eu tenho aqui um rápido videozinho, você pode soltar para nós lá sobre pressão alta. Apenas ele vai dar uma ideia um pouquinho melhor do que é a questão da pressão alta. O coração bombeia o sangue para as artérias, alternando entre contração e relaxamento. Como resultado, a pressão surge no interior das artérias, conhecida como pressão arterial. A pressão arterial é ferida com esfigmomanômetro e é gravada como sistólica e diastólica. A pressão sistólica é a pressão que ocorre quando o coração se contrai. A pressão diastólica é a pressão que ocorre quando o coração relaxa. A pressão sistólica normal é 120, a pressão diastólica normal é 80. A pressão arterial é considerada alta quando a pressão sistólica for maior do que 140 e a diastólica for maior do que 90. A pressão arterial não é constante e varia frequentemente, dependendo da postura, atividades e estresse. Ok? Então, apenas para dar uma rápida lembrada sobre o que é a questão da nossa pressão. Então, vamos relembrar aqui. O que é pressão arterial? Nada mais é do que a pressão do sangue que passa pelas nossas artérias. Sístole, saída de sangue. Diástole, quando o coração se enche. Aí eu tenho a variação que é medida. Para vocês terem uma ideia, sai em torno de 5 a 5,5 litros de sangue por minuto em nosso coração. E ele sai em batimentos, frequências, ou seja, jatos de sangue saindo, sendo de 60 a 80 vezes por minuto que isso acontece. Que nós chamamos isso de batimentos do coração. Falamos que a pressão baixa está relacionado a números abaixo de 10 por 7 e a pressão alta em números acima de 14 por nome. Números. Por que a pressão aumenta? O que leva uma pessoa a aumentar a sua pressão? Normalmente nós temos várias razões, mas temos que entender que nós vivemos num mundo que não é o mundo que Deus planejou para nós. Analise o sistema satânico pelo qual nós vivemos hoje. Grandes cidades, trânsito, falta de dinheiro, horário para tudo, correria, estresse em todos os sentidos, dormimos mal, e é essa vida que nós levamos. O sistema que Satanás montou para os nossos últimos dias não é o sistema que Deus esperávamos que nós vivêssemos. Mas infelizmente nós não temos muitas vezes como nos livrarmos desse sistema e precisamos viver a nossa vida religiosa dentro desse sistema da cidade, da correria, do estresse, da falta de tempo. E como que nós podemos, quem sabe, melhorar esse tipo de situação? Vamos voltar a falar um pouquinho da pressão. A primeira função da pressão é transportar sangue. Parece que temos pressão. Compreende? A pressão é algo bom. O ruim é quando ela está alterada, está acima do normal. Quem não
tem pressão sanguínea morre. Então não podemos dizer que pressão é algo ruim. Por quê? Pressão quer dizer, o coração precisa levar sangue a todo o nosso corpo. E esse sangue ele tem uma importante função, levar os nutrientes para as células. A nível celular nós temos microveias chamadas de capilares. E essas veias é que vão nutrir as células e fazer muitas das trocas de oxigênio e gás carbônico com as células via sangue. Por isso que nós incentivamos a igreja a fazer duas coisas importantes. Primeiro, tomar água pela manhã. Segundo, alongar. Quando você faz esse processo, os seus capilares se abrem com mais facilidade pela manhã, melhorando a circulação do teu sangue, ajudando a regular a pressão arterial durante o dia. A hipertensão, o que é na verdade a hipertensão? Nada mais é do que uma tentativa do corpo em bombear o sangue que o corpo necessita. Mas por que ele acaba aumentando a pressão? Vamos dar uma olhada nesse próximo slide aqui. Veias, artérias pelas quais passam o nosso sangue. Uma artéria limpa e uma artéria quase que completamente obstruída. Vamos imaginar a seguinte situação aqui na frente. Vamos dizer que tivesse um copo de água e tivesse 2 canudos para chupar essa água. Um aquele canudinho colorido, fininho, e o outro aquele canudinho que o pessoal toma milkshake, o canudo grosso. Qual canudo eu precisaria fazer mais força para beber água? Claro que o fino. Porque eu teria que fazer com que esse canudo passasse uma maior quantidade de sangue no mesmo espaço de tempo. Então a pressão arterial não é nada mais do que isso. As nossas células, elas precisam receber o sangue. Só que quando algo obstrui, o coração faz o quê? Aumenta a força com que manda o sangue. Aumenta a força com que esse sangue é bombeado, para que o nosso corpo consiga receber a mesma quantidade de sangue em todos os locais. Então vejam que o aumento da pressão é um sinal que o corpo está tentando se defender para mandar mais sangue às células que precisam. O sistema 8x12 é uma média. As pessoas são diferentes. Minha pressão normal é 9/6 ou 10/7. Sempre fui assim. Para alguns a pressão pode ser maior que 8/12 e ainda ser normal. Porque existe uma variação dentro desse sentido. Outra questão, a pressão ela pode variar conforme o seu estado. Vamos dizer que você está andando tranquilamente na rua, pressão 8/12. Daqui a pouco você vê que na casa um pitbull escapou e está correndo atrás de você. O que você vai fazer? Correr o máximo que você pode. Aí você vai correr o quê? 1 minuto, daqui a pouco vem o dono atrás e prende o cachorro. Quando você correu, a tua pressão vai ser o quê? 15/10. Por quê? Susto, adrenalina, movimento, pressão subiu. Então vejam que, mesmo para uma pessoa normal, a pressão sofre alteração mediante aquilo que ela está sofrendo. Mas dentro da normalidade, o que tem nos levado a situações como essa que vocês enxergam ali, das veias começarem a entupir? Uma das principais razões está ligada à alimentação errada, rica principalmente em alguns triglicerídeos, carne, ovos, leite, entre outras substâncias. Também temos um outro grande problema que faz isso em nosso corpo e que nem todos sabem, é a presença do álcool que está presente em nosso organismo. Alguns podem falar, ótimo, não bebo álcool, maravilha. Eu não estou falando desse álcool. Eu estou falando do álcool que é resultante da fermentação, da alimentação que você tem. Quando você se alimenta em excesso, ou quando você se alimenta e ingere líquidos com a refeição, alguns desses carboidratos podem fermentar
no seu estômago, gerando a presença de álcool. Esse álcool é absorvido pelo seu organismo, indo para a corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, o fígado vai produzir uma substância que vai neutralizar esse álcool, mas vai transformar ele em triglicerídeo. Esse triglicerídeo, junto com o triglicerídeo da alimentação que você teve, é algo que o fígado vai fazer algo para tirá-lo do seu sangue. Aí ele faz o quê? Ele aciona o VLDL, que é chamado mau colesterol, que vai pegar e carrear tudo aquilo para o fígado, enchendo o fígado de triglicerídeo. Lá no fígado, o fígado fala, bom, vou ter que dar um jeito, aqui não aguento mais tanta gordura que está vindo para cá, preciso mandar para algum lugar. Aí ele aciona o LDL, que vai levar essa substância, essas gorduras para aonde? A corrente sanguínea, depositando nas veias. E essa gordura vai sendo depositada lentamente nas veias. Mas vejam bem, o colesterol é algo extremamente necessário para o nosso organismo também, desde que regulado, nós precisamos dele. Muitos hormônios são produzidos à base de colesterol, nós precisamos dele. O problema é quando ele passa dos nossos limites. Por isso Deus criou uma saída, chamada de HDL, ou como alguns chamam, bom colesterol. O que esse HDL faz? Ele vai lá numa veia como essa, e começa como se fosse uma retroescavadeira, arrancar esse colesterol dali. E começa novamente a levar esse colesterol para outras partes do corpo, ajudando a desentupir esse processo de veia. O HDL leva para o fígado, que transforma isso em outras substâncias. Agora, alguns podem pensar, mas como que eu posso aumentar esse HDL no meu corpo? Como que eu posso melhorar esse tipo de situação? Nós vamos ver daqui a pouquinho algumas dicas importantes de como que eu posso alterar esse tipo de situação, ou melhorar a quantidade de HDL dentro do meu organismo. Preciso primeiramente entender aqui, antes de passar a isso, hoje a principal forma de tratarmos a pressão alta é através do uso de medicamentos. Nós não estamos aqui dizendo que você deve cortar o seu medicamento. Nós não estamos aqui dizendo que todo medicamento vai fazer um estrago no seu corpo, mas você precisa estar ciente do que o medicamento faz no seu corpo. Nós temos alguns modelos de medicamentos usados para a pressão alta. O primeiro e mais antigo é a base de diuréticos. O que esse medicamento faz quando eu tomo? Ele simplesmente diminui a quantidade de água no meu sangue. Se diminui a quantidade de água, por mais que o coração tente, ele não consegue dar mais pressão no sangue enviado. Mais pressão no sangue enviado. Aí, o que acontece? O rim reclama. Ele fala, cérebro, coração, a coisa aqui embaixo está feia. Manda mais sangue. Negócio que está ficando horrível aqui embaixo. Dá um jeito. Aí acontece o quê? Depois, no final do tempo que os diuréticos são usados, o corpo começa a fazer uma outra alternativa. Ele vai produzir uma substância chamada noradrenalina, que acelera os batimentos cardíacos, tentando mandar mais sangue ao corpo. Novamente, beta-bloqueadores, remédios à base de beta-bloqueadores são receitados para que novamente a pressão volte a fazer. Novamente o rim reclama e fala, está feia a coisa aqui embaixo, preciso de mais sangue, dá um jeito aí em cima. Aí, já que a coisa não resolve, então acontece o que? O rim começa a produzir uma substância para estreitar as artérias, para fazer com que a pressão aumente e o sangue comece a passar mais rápido. Novamente, desculpe, o cérebro faz isso daí, não é o rim. Então, o que acontece? Mais uma vez, remédios vão impedir que isso aconteça. Então vejam que a maioria dos remédios usados, ela não está ligada basicamente à cura da pressão.
e sim em fazer com que a pressão baixe. A que custo? A custo de que as nossas células não recebem a quantidade de sangue que necessitaria. Agora você vai dizer, mas então eu vou morrer de pressão alta? Nós não queremos fazer apologia ao remédio, mas queremos dizer que muitas vezes os remédios podem fazer tão mal ou até mais mal que a própria pressão alta que você sente, que você está sofrendo. Eu quero mostrar para vocês que a entidade brasileira de maior respeito na questão de pressão alta, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Olhando o site dessa sociedade, nós começamos a ver algumas alternativas, algumas formas que eles falam para a questão da pressão alta. Claro que eles recomendam o uso dos medicamentos. Mas além dos medicamentos, eles indicam outras fontes para regularmos a pressão. Um trabalho. Você sabia que aumentar o consumo de frutas e vegetais diminui a pressão arterial? Está lá no site deles. Agora percebam que no século XVIII, e aí eles dão algumas recomendações gerais para a diminuição da pressão arterial. Como por exemplo, escolha alimentos com baixa quantidade de gordura saturada. Coma frutas e verduras em larga escala. Coma castanhas, grãos e semente. Utilize preferencialmente azeite, óleo de soja ou de canola. E diminua o consumo de doces, bebidas alcoólicas e sal em grande escala. É a recomendação deles. Cuide da sua alimentação o mais simples e saudável possível. É o que fala. Agora percebam que Ellen White nos deixou escrito lá ainda no século XIX, dizendo que cereais, frutas, verduras, nozes constituem o regime que Deus escolheu para nós. E nós muitas vezes precisamos o quê? Ouvirmos a ciência comprovando aquilo que Ellen White já falou para nós. Nós precisamos ouvir o que a ciência está mais uma vez comprovando que foi escrito lá no passado para nós. A alimentação saudável ajuda a baixar a pressão arterial. Próximo ponto que essa mesma sociedade recomenda. O que é? Aderir a exercícios físicos. Essa atitude é muito importante para quem quer baixar a sua pressão arterial. E mais uma vez nós vemos lá, Ellen White recomendando para nós o mesmo princípio. A principal, se não a única razão porque muitos se tornam doentes, é que o sangue não circula livremente no corpo. Exercícios apropriados ao ar livre tem o que? Melhoram muito a circulação e precisamos muito da nossa respiração para o nosso corpo. Então vejam bem, mais uma vez, exercícios, circulação do sangue, respiração. Isso também foi escrito século XIX, muito tempo atrás, e a ciência comprovando isso para nós. Vamos ver mais uma comprovação aqui. Mas, novamente, a mesma Sociedade Brasileira de Hipertensão, prática de atividade física. Temos que fazer atividade física diariamente, é a recomendação deles, para regularmos a nossa pressão. Mais uma vez vemos Ellen White explicando para nós, eles estão comprovando o que ela disse há muito tempo atrás, a inatividade física causa muitas doenças. O exercício, olha aqui, aviva e equilibra a circulação do sangue. As impurezas não são eliminadas, quer dizer, se eu não me exercito, minha circulação não é boa. Meu rim não consegue eliminar as impurezas. Mas para muitos, infelizmente, parece que eles precisam ouvir a ciência falar para eles se conscientizar que precisa mudar. Para eles se conscientizar de suas mudanças. Vamos lá, novamente, a mesma sociedade. Ingestão de café é prejudicial. Eles falam que café é um elemento que diretamente aumenta a pressão arterial. E eles não recomendam, sobre hipótese alguma, o uso desse produto para quem quer combater a pressão arterial.
Novamente, Ellen White está aqui falando, chá e café, eles fazem o quê? Eles irritam os nervos estomacais, fazendo com que essa irritação vá para o cérebro, que consequentemente vai o quê? Estimular a atividade do coração, porque quer eliminar essa impureza do estômago. Novamente, ciência comprovando o que nos foi escrito lá no passado. O café vai aumentar diretamente a nossa pressão arterial. Mais um estudo, sal, teor de sódio. Inclusive nós temos uma recomendação que qual é? 5 gramas de sal por dia. Ou seja, uma colher, aquela colherzinha pequena de café. Aquela colherinha pequena de cafezinho. Uma colherinha daquela por dia é a nossa recomendação de sal. Aí nós estávamos conversando hoje na minha casa e falamos, realmente é complicado. Salgamos muito as coisas. Temos muitas vezes uma alimentação pervertida e usamos muito sal. E isso é extremamente prejudicial. E esse trabalho prova, diminua sal. Mais uma vez, a mesma recomendação de Ellen White. O que? Sal deve ser usado de forma moderada. Não que nós temos que cortar o sal, porque o nosso corpo precisa de sal. Mas use moderadamente. Livro Conselho sobre Regime Alimentar. 1 colherzinha de sal por dia. Use de forma moderada e você vai ver que isso vai te facilitar a acertar a sua pressão. Outras dicas aqui, ó. Vida saudável. O que quer dizer aqui? A descoberta. O que é descoberta? Eles estão falando que a pessoa tem que ter atitudes positivas. É isso que fala esse trabalho. Deve viver positivamente, com alegria, com bom humor, não entrando em depressão, não se abalando psicologicamente. Mais uma vez, Ellen White responde para nós aqui, ó, a influência do Espírito Santo, que aqui nos traz a alegria, nos traz o bom humor, nos traz o contentamento e a felicidade. A influência do Espírito de Deus é o melhor remédio para todas as doenças. A presença de Deus no nosso corpo é saúde para todos nós, e essa influência celestial é o que nos traz cura. Ciência provando mais uma vez o que foi escrito para nós. Nervosismo, estresse, nos trazem problema de aumento direto de pressão. E precisamos regular isso como? Primeiramente com a presença de Deus em nossa vida. Primeiramente acertando ou convidando o Espírito Santo a fazer parte do meu ser. Isso vai me auxiliar em muito a questão da minha pressão. Outra recomendação da mesma sociedade. Qualidade de vida em todas as fases de vida. Dizendo que nós temos que ter qualidade de vida. No dormir, no comer, no caminhar, tomar sol. Gente, nós conhecemos isso com uma outra coisa chamada temperança. E lá vamos nós de novo, num verso que eu já mostrei para vocês, lá, remédios de Deus, né? Os agentes da natureza, ar puro, água, asseio, regime adequado, confiança em Deus e tudo aquilo que nós já conhecemos, temperança em todas as coisas. Mas mais uma vez nós precisamos que parece que alguém da ciência prove isso para nós. Está aqui a nossa saída. A forma como nós devemos fazer para termos, para ajudarmos a solucionarmos esse problema. Remédio não é a única saída. E ele pode ser devidamente auxiliado com o uso disso. Agora, alguns podem pensar e dizer o seguinte, mas espera lá, isso acontece porque a pressão alta não é com você. Eu gostaria de convidar agora a nossa irmã Leia. Pode subir um pouquinho aqui na frente, irmã. Ela é uma pessoa que já teve muito problema com pressão alta. E ela vai fazer um rápido testemunho da mudança de vida dela e o que isso pôde acontecer em sua vida. Chega mais aqui, irmã. Sobre essa mudança na sua vida, sobre a questão de hábitos de vida e remédio. Por favor. Boa noite, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre a minha vida de pressão alta. Uns 10 anos atrás, eu fui numa consulta médica de
costume, né? Preventiva. E lá nessa consulta eu descobri que eu tinha pressão alta. Aí a médica falou para mim, procura um cardiologista. Pode ser pelo nervosismo da consulta, mas procure para saber. Aí eu procurei um cardiologista. E ele me disse que... Ele não falou nada, só mandou tomar remédio. Me receitou remédio, eu comecei a tomar. Aí eu comecei com muita tosse. Aquele remédio me fez mal, me deu tosse alérgica. Eu tossia muito, muito, muito. Eu fiquei uns 4, 5 meses tossindo por causa do remédio. Aí eu peguei, em vez de consultar o outro médico, eu peguei e fui fazer um raio-x do meu pulmão. Falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fiz, e daí ainda deu que era sujeito à pneumonia. Aí eu fiquei preocupada, mais ainda. E eu fui no médico, o médico viu o exame, falou que não tinha nada com pneumonia. Aí ele perguntou que remédio que eu tomava. Aí eu falei que eu tomava captopril, né, para pressão alta. Aí ele falou, por que você toma? Eu falei, porque o cardiologista mandou. Isso já faz uns 10 anos atrás. Aí ele falou assim, sabia que se você emagrecer, você não precisa? Se você emagrecer um pouco, você não precisa tomar remédio de pressão, você é muito nova para tomar remédio de pressão. Eu falei, então tá bom. Aí comecei a fazer exercício físico, cuidar mais na alimentação, emagreci um pouco e a pressão regularizou. Aí tá, um bom tempo foi normal. Aí, por conta dos problemas de saúde da minha mãe, eu tive que cuidar dela, eu parei de fazer exercício, parei com tudo. Eu fazia caminhada, fazia hidro, andava de bicicleta. Aí eu tive que cuidar dela, não tinha tempo para fazer exercício. Parei com tudo. A pressão voltou a subir. Aí fui no médico, o médico mandou eu tomar remédio. Aí comecei a tomar de novo. Aí um dia que o irmão Joselito fez uma pregação aqui a respeito dos medicamentos para pressão, ele falou, né, o quanto que fazia mal o remédio de pressão para o fígado. Aí eu estava parada, não estava fazendo exercício nenhum. Aí eu falei, então tá bom. Parei, comecei a falar, minha mãe já estava melhor nessa época, daí eu falei assim, vou começar a fazer exercício. Comecei a fazer de novo, fazer caminhada, fazer hidro. Aí voltou de novo ao normal a minha pressão. E eu parei de tomar os remédios. Até hoje eu não estou tomando remédio mais. De vez em quando eu fico muito nervosa, que ela sobe, daí eu tomo. Mas senão, não. Graças a Deus, a minha pressão está normalizada. Amém, irmãos? Vejam que Deus faz os milagres. Ele deu a receita. E você vê que isso, com pessoas do nosso meio, vejam que isso é uma coisa real que nós temos em nossa vida. Vamos passar agora ao nosso próximo ponto. Queremos falar um pouquinho agora sobre obesidade. Obesidade. Aí nós temos o seguinte: o que realmente podemos entender que seja a questão da gente engordar? Por que eu engordo? O que é esse processo de engordar? Vamos primeiramente, em obesidade, mostrar um pouquinho cientificamente o que é isso. Tudo aquilo que eu como, vejam aquele primeiro esquemazinho que está ali pertinho da barriga. Tudo aquilo que eu como, todo o nosso carboidrato que nós comemos, ele vai se transformar em glicose. E essa glicose está na nossa corrente sanguínea. E essa glicose, ela tem alguns caminhos a fazer. O primeiro e principal caminho, ela vai entrar na célula. E na célula, ou ela é queimada, se transformando em energia, que é o processo que você está vendo ali, ou ela, acontece o que com ela? Ela é depositada dentro da célula como reserva, chamado de gordura. Então, a glicose que entra, ou fica armazenada, ou ela é queimada, que entra na célula, produzindo energia, ou ela fica armazenada na forma de gordura. Existe ainda um outro problema, é quando a glicose, ela fica no sangue, não entra na célula, gerando um problema chamado diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, que é o excesso de glicose em nosso sangue, que normalmente está ligado a pessoas com maior obesidade
também. Vejam que a glicose, ele é o resultado da nossa digestão. E deve ser sempre queimada. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Começa a armazenar e a pessoa começa o quê? A ficar gorda. Agora, pensando no seguinte ponto, por que eu acabo engordando? Eu não quero engordar. Eu sei que tenho que parar de comer, mas parece que eu não consigo. Parece que tem uma força maior que quando eu vejo eu comi mais do que devia. Eu quero pôr para vocês aqui uma questão sobre alimentação e saciedade. Por que eu como tanto? Por que eu como tanto? Primeiro eu quero que vocês entendam que a obesidade é ligada primeiramente à questão alimentar. Pesquisas mostram que quase metade da população americana está acima do peso. Outro exemplo que eu quero passar para vocês é 2 países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Por quê? Nos anos 70, não existiam obesos na Coreia do Sul. Era um país que estava numa situação financeira bastante deplorável. Hoje, em torno de 1/3 da população coreana é obesa. Enquanto que a Coreia do Norte, por questões políticas, é um país que não tem grandes recursos financeiros. E lá na Coreia do Norte, raramente veem pessoas obesas. A mesma genética, compreende? A mesma genética, em 30, 40 anos, tornou 1/3 da população, mudando a questão alimentar, obesa. Então temos que entender que a obesidade está muito ligado à nossa alimentação e nem sempre a questões genéticas. Agora, por que as pessoas acabam comendo demais? Isso é uma coisa chamada saciedade. Nós temos uma glândula em nosso cérebro que se localiza no hipotálamo, que ela me dá a saciedade, que diz para mim parar de comer. Esta glândula, ela é afetada por estímulos que podem ocorrer do quê? Da dilatação do meu estômago. Então, conforme eu como, meu estômago dilata e diga, pare de comer, estou cheio. Outra forma, são substâncias que o fígado produz para a digestão. Manda uma mensagem para o cérebro e diz, para de vir comida. Outra, o nosso intestino manda um hormônio à base de leptina, CCK, dando mensagem para o cérebro dizendo, olha, não quero mais esse tipo de alimento, chega, isso aqui já está bom para mim. Agora, com todo esse mecanismo montado, que Deus ajeitou para nós, a questão é a seguinte, por que mesmo com isso eu ainda acabo comendo demais? Porque infelizmente o hipotálamo não reconhece muitas vezes as respostas enviadas pelo meu corpo. Ele não reconhece, ou essas respostas não são enviadas devidamente. E por que ele não reconhece? Nós vamos ver agora um videozinho sobre a obesidade e entendam por que essa glândula fica suja, o que fala no vídeo, e porque o nosso cérebro não consegue reconhecer essas mensagens enviadas. Solta para nós lá. Como a obesidade acontece? Nós vivemos dentro de um corpo físico. Pensamos, sentimos, agimos, trocamos experiências com o mundo ao nosso redor. Nossos relacionamentos são a causa das alegrias e tristezas que vivemos, porque relacionar-se é aprendizado constante. É aprender a ser como gostaríamos de ser, apesar dos outros existirem. É aprender a viver como gostaríamos de viver, apesar dos outros existirem. É aprender a se sentir bem, apesar dos outros existirem. Quando combatemos insistentemente nossos prazeres, nossos melhores sentimentos, perdemos a alegria de viver. No caso do futuro obeso, ele irá compensar esta falta de prazer que sente em sua vida por meio do prazer instantâneo que as comidas deliciosas e fartas proporcionam, na tentativa de resolver o problema.
O problema é que essa maneira de lidar com a insatisfação é perigosa e pode se transformar numa doença. Quando ingerimos muito lixo, como doces, refrigerantes, gorduras, excessos de farinhas brancas, carnes gordurosas, chips, sorvetes, sujamos e contaminamos uma glândula essencial para o controle do funcionamento perfeito do nosso metabolismo. Uma das funções principais desta glândula é a da saciedade, além de ser também responsável pelas nossas emoções, a sede, o sono e a temperatura. Essa glândula faz uma conexão com o estômago. Com tanto lixo, perdemos a preciosidade desta conexão. A vida piora, porque ao nos desconectar do estômago e das emoções, somos capazes de comer qualquer coisa, também somos capazes de aceitar qualquer coisa. Nos tornamos flácidos, de corpo e alma. E se inicia um ciclo vicioso que nos levará à obesidade. Mais insatisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa, mais suja e contaminada nossa glândula ficará. Mais anestesiado nosso estômago e nossas emoções. Mais atrocidades contra o nosso corpo. Mais insatisfeitos e infelizes ficamos. Mais busca pelo prazer imediato, mais comida prazerosa. Neste momento, perdemos o poder de selecionar o que é melhor para nós mesmos, porque estamos sofrendo o efeito anestésico, em que tudo fica mais leve para sentir, embora o corpo esteja cada vez mais pesado. Pronto, agora estamos dentro de uma situação realmente difícil. Neste momento, a situação está bem pior do que no começo, onde só era preciso aceitar e apoiar o que sentíamos. O tempo não vai se encarregar disso. Se fosse assim, as pessoas mais velhas seriam mais felizes, saudáveis e magras, e não é o que vemos por aí. A medicina ainda não conseguiu resolver o problema da obesidade, porque esta questão é muito sutil. Acontece energeticamente. Então, o que precisamos fazer? Dieta? Tomar remédio para emagrecer? Exercícios? Cirurgias? Primeiro, purificar essa glândula para que ela dê sinais ao estômago e ele comece a sentir e selecionar o que se deve ou não comer. Depois, reaprender a escutar as emoções e respeitar a si mesmo, permitindo ter prazer e alegria em viver. Okay. Então vejam que nós vimos por esse vídeo que nós precisamos limpar essa glândula, que infelizmente nós mantemos essa glândula suja em nossa vida. Suja por quê? Primeiro, comemos demais. Segundo, comemos errado. Muitos alimentos à base de açúcar, sal, tempero, pimenta, gosto forte, gostos não naturais, chips, refrigerantes, a comida industrializada que nós conhecemos. Infelizmente, isso suja essa glândula, ou seja, o nosso corpo para a não dar a resposta da saciedade. Quer um exemplo para você? Pegue e vá comer, vamos dizer que você está com muita fome, chega em casa e comece a comer bananas, e você gosta de banana. Você vai comer uma banana, 2 bananas, na terceira teu estômago fala, não quero mais banana. Quero outra coisa, chega de banana. Porque o meu organismo reconheceu. O que acontece aí? Quando você vai comendo esse tipo de alimentação, você vai sujando essa glândula a um ponto que você não consegue mais distinguir entre a alimentação boa e a alimentação má. Agora, o que muitas vezes as pessoas, o que é recomendado para nós tentarmos limpar essa glândula? Nós precisamos mudar as nossas habilidades alimentares. O que leva uma pessoa magra a ficar gorda? A dica que nós temos do nosso Criador é essa dita no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Não coma muitas variedades na mesma refeição. Evite alimentos requintados, complexos, complicados.
Não estou dizendo para não comer, mas tenha uma alimentação mais simples e saudável. Algumas clínicas usam um tratamento de choque, que é tipo 1 semana tomando líquidos. O que é esse tratamento de choque? É para despoluir a glândula. Para você novamente começar a ter a sensibilidade alimentar. Ou você também pode fazer isso mudando a tua alimentação. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas você consegue mudar isso em casa. É possível você novamente começar a sentir o gosto natural das frutas, das verduras, dos legumes. Coisa que quem sabe com a tua alimentação hoje não tem mais gosto algum. E eu sou prova viva desta mudança alimentar. Fazem 3 a 4 anos que eu mudei radicalmente minha alimentação. Eu digo para vocês, meus queridos amigos, quando eu como hoje uma fruta, ela é tão saborosa como antes quando eu comia uma pizza. Para mim é tão saborosa quanto a isso. Alguns vão falar, mas isso é mentira. Gente, é verdade. Como é gostoso comer alimentos simples quando eles são gostosos. Mas só é possível quando você despolui a tua glândula. Quando você começa a sentir o gosto da alimentação simples e saudável e ver quanto isso é bom para você, quanto isso é interessante para a sua vida. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês ainda é o seguinte: muitas pessoas aumentam muito o seu consumo alimentar quando elas estão nervosas e estressadas. Pessoas que quando ficam nervosas, comem, parece que isso não tem fim. O que muitas vezes acontece nesse sentido? Elas querem uma fuga para o seu problema e colocam nisso a questão da comida. Ou alguns ainda fazem o pior, começam a se olhar para si no espelho e começam a não se gostar de si. E pensam, vou fazer regime, vou fazer algumas coisas, vou tentar cortar isso daqui na minha vida. E daí ela corta por um dia, depois volta a comer e se sente mais mal ainda. Aí quer mudar e não consegue, come mais e fica mais gordo ainda e se sente mais mal. E cada vez se aceita menos. E esse processo vai entrando num círculo vicioso. Mais nervoso, mais depressão, mais comida. Mais nervoso, mais depressão, mais comida. E o processo vai aumentando, e a pessoa vai ficando o quê? Cada vez mais deprimida, mais gorda. Como nós podemos eliminar e entender esse grande problema? Veja o que diz lá Gênesis 13, versículo 10. Após o homem ter pecado, a primeira sensação que o homem teve foi o quê? Medo. Medo. O início de todo o estresse, medo, insegurança. O inimigo começa a entrar na sua mente e fazer com que você coma. Come! Isso, na verdade, vai fazer com que você se sinta melhor. E você come e se sente pior nesse sentido. Eu quero mostrar alguns textos de Ellen White que nos apresentam que a obesidade, podemos chamar aqui de glutonaria, ou de intemperança em nossos hábitos. É um problema que Satanás tem colocado em nossa vida de uma forma muito forte. A palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma lista da embriaguez, para ver quanto isso é importante para Deus. Quanto isso é importante para Deus. Deus não quer que você coma demais. Isso não é o desejo de Deus para a sua vida. Entre um ébrio e alguém que come demais, para Deus, Ele dá o mesmo peso. É impossível ao intemperante, aquele que come demais, ser um verdadeiro cristão, pois suas faculdades mais altas são trazidas em cativeiro pelas paixões. Você não consegue discernir entre o certo e o errado, entre as coisas simples e comuns, porque você come demais, o seu estômago está perdendo muito tempo na digestão. Isso não te traz clareza mental. Por que nós praticamos nesse final de semana o jejum? Para ficar a nossa mente mais clara,
para podermos ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Quem entra nesse círculo vicioso se coloca o quê? Nos caminhos que Satanás deseja. Demônio da intemperança. É assim que é chamado. Não é facilmente conquistado, tem força de gigante e é difícil de ser vencido. Não é fácil para aquele que é obeso conseguir vencer esta vontade. Para você que não é, meu querido irmão, é difícil de conseguir entender isso. Por quê? Você, quem sabe, tem um outro ponto fraco. Um outro ponto fraco. Para a pessoa que é obesa, quem sabe o ponto fraco dela é a questão alimentar. E por mais que ela saiba que não pode, Satanás vai trazer tudo à sua frente e vai dizer: coma, está aqui, ó, está aqui, come, olha que gostoso. Tudo que ela enxerga parece que é comida. As tentações trazendo a vida. E ele está lutando contra um gigante. Mas Jesus é o mais forte. Ele nos dá a vitória sobre todas essas nossas maiores dificuldades que possamos ter. O que fazer para me não engordar? O que eu posso fazer para não ter esse grave problema nesse sentido aqui? Primeira dica, você: aceite-se. Aceite-se. Se você está acima do peso, não coloque isso como uma obsessão. Isso vai te trazer o quê? O estresse, a depressão, e consequentemente vai te dar vontade de comer mais, porque em estresse e depressão, a glândula da saciedade tem dificuldades em funcionar, e tua vontade de comer aumenta. Então, primeiramente, aceite-se, pare de brigar com você mesmo. Por que que você tem que ser o modelo de beleza da Rede Globo? Onde que está escrito isso? Que o homem tem que ter barriga de tanquinho e a mulher corpo de violão? Esse é o modelo do mundo. E nós queremos que isso seja o nosso modelo, o nosso corpo. E se não temos isso, olhamos e não nos aceitamos. E vai exercício, e vai regime, e vai tortura. Primeiramente, aceite-se. Segundo, cuidado com regimes. Eu não estou dizendo que você não deve ter cuidado da alimentação, são coisas diferentes. Mas existem regimes por aí que é uma agressão ao seu corpo. E aí o seu corpo fica o efeito sanfona. Você para de comer drasticamente, emagrece. Aí o que aconteceu? O metabolismo modifica. Quando você começa a comer novamente, acontece o quê? Teu metabolismo reaproveita tudo aquilo de forma muito rápida, você engorda rapidamente, inclusive acima do seu peso inicial, emagrece, engorda, e vai o sacrifício na sua vida. Terceira dica para você: durma, descanse, pelo menos 7 horas por noite. Não coma antes de dormir, não coma antes de dormir. Pelo menos 3 horas entre comer e dormir. Quem sabe alguém esteja pensando: mas espera lá, é porque isso não acontece com sua vida. Você é magrinho, é fácil você falar sobre obesidade. Você é magro, nunca foi gordo. Eu que sofro direto com isso. Mais uma vez eu quero chamar um exemplo nosso aqui. Cláudio, vem cá. Esse é, não, eu não vou chamar de novo Cláudio, porque o novo Cláudio você não vê daqui a um tempinho, tá bom? É o Cláudio em transformação. Cláudio vai contar um pouquinho da mudança dele e do que aconteceu com ele com simples hábitos de vida. Cláudio, conta para nós aqui. Boa noite. Em meados de setembro do ano passado, eu comecei a ficar com dor de cabeça e tudo mais. E fui ao médico, minha pressão estava 23/18. Estava quase infartando já. E de lá para cá, comecei no começo de outubro a caminhar, mora 50 metros da Tancredo, nunca ia. Fiquei 6 anos morando ali e nunca fui. Daí comecei a ir. E a primeira coisa que eu cortei foi refrigerante. Foi a primeira coisa que eu cortei de vez, falei que não ia tomar mais. Não consegui 100% ainda, mas diminui muito. E de outubro até hoje, que fazem 5 meses, eu perdi 25 quilos. Entre caminhar, correr, comecei a comer mais verduras, à noite cuidei muito, e faz só bem pra gente.
né? A única parte ruim que você vai gastar com roupa, né? Porque você perde tudo, né? Então, assim, está sendo muito bom. E a minha meta agora é até junho perder mais 20, né? Então, vamos ver se eu consigo chegar, porque eu estava com 145 quilos, né? Eu estava com quase 150 quilos e agora eu estou com 120 já, né? Então, chegando no 100 tá começando a ficar bom daí, né? Então, assim, vale a pena. É o que eu recomendo para vocês. Obrigado, Cláudio. Veja, meus queridos irmãos, hábitos simples de vida. Tudo aquilo que nós já conhecemos, sem cirurgias, sem grandes regimes, hábitos simples de vida, mudanças de hábitos, e nós vemos como a saúde nossa modifica. O problema, meus queridos irmãos, é que nós olhamos para a comida assim, como essa criança está olhando. Por que eu devo comer? Porque é gostoso ou porque faz bem? 1 Coríntios 10, versículo 31, assim fala: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Nós engordamos por quê? Porque não comemos para a glória de Deus. Se você fizer a seguinte oração, antes de ingerir um prato de comida, você orar para Deus e fale: Senhor, isso é para a sua honra e glória? Estou sendo sábio em ter esta alimentação? Isso vai fazer bem para mim? Se você fizer essa oração ao Senhor, você vai ver que o Espírito Santo vai te orientar, vai dizer: não coma isso, pare de comer isso, coma para a glória de Deus. Se alimente para louvar o seu Criador, e não somente porque é gostoso. O sistema em que nós vivemos, lembra que eu comecei a falar? Sistema satânico. Vai dizer: mas o pudim é coisa de Satanás? Não, não vamos chegar a esse ponto. Não vamos ser radicais nesse sentido. Mas o contexto que nós vivemos, má alimentação, vida corrida, estressada, correr para estudar, para ganhar dinheiro, horário para chegar, chefe nervoso, empresa complicada, trânsito complicado, tudo isso nos leva a quê? Pressão arterial elevada, obesidade, nos convida a práticas erradas e nos convida a não praticarmos saúde. Meus queridos irmãos, eu desafio vocês nessa noite: vamos praticar saúde, vamos melhorar os nossos hábitos alimentares, vamos nos exercitar, vamos tomar água, vamos ser temperantes. E na questão alimentar, coma e beba para a glória de Deus em seu corpo. Esse é meu desejo para essa igreja, em nome e por amor de Jesus. Amém.